Senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, no dia imediatamente a seguir à saída de Portugal do procedimento por déficit excessivo, os portugueses foram subitamente abalados com a maior catástrofe humana das últimas décadas. Em menos de 24 horas, passámos do alívio à comoção, da satisfação à revolta, evidenciando como, perante o primado da vida humana, tudo o mais tem um valor relativo. Nunca mais nenhum de nós poderá esquecer aquele dia. E temos o dever de tudo fazer para estarmos à altura das memórias dos que faleceram, da dor dos seus familiares e amigos, do terror das populações ameaçadas pelas chamas, da coragem e brio dos que combateram o fogo, dos que acorreram ao socorro, dos técnicos que investigam o ocorrido, da gratidão devida à pronta auxílio internacional, da corrente de solidariedade que percorreu toda a sua sociedade, mostrando mais uma vez a extraordinária capacidade dos portugueses de se unirem e mobilizarem para vencer a adversidade. O que nos é exigido hoje é muito claro. Duas tarefas imediatas e enfrentar um desafio estrutural. Primeiro, reconstruir o que foi destruído e restabelecer a capacidade produtiva dos territórios afetados. O Governo tem estado a trabalhar intensamente com as diferentes autarquias locais. Hoje, já estão restabelecidas as linhas de baixa tensão e de média tensão, os cabos de fibra das comunicações e as 3 primeiras habitações começaram a ser reconstruídas. Segundo, esclarecer cabalmente o que aconteceu e, em função dos factos, apurar responsabilidades, qualquer que seja a sua natureza, porque todos temos o direito a saber e todos temos o dever de total transparência perante os cidadãos. Aqui quero reafirmar que, sem prejuízo da informação e a avaliação que os organismos públicos já produziram ou estão a concluir, ou dos estudos científicos que solicitou, o Governo dará toda a colaboração e apoio, tanto ao inquérito de crime aberto pelo Ministério Público, como à Comissão Técnica Independente, constituída por proposta do principal partido da oposição nesta Assembleia da República. Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o que é essencial, o que é estrutural para podermos evitar novas catástrofes é enfrentar o desafio de revitalizar o interior e de reordenarmos a nossa floresta. Se há respostas que ainda não temos, porque os inquéritos ainda decorrem, há soluções que sabemos há muito que o país espera e não pode continuar a esperar. Foi por isso que o Governo criou logo em março de 2016 a Unidade de Missão para a Valorização do Interior. E foi por isso que em outubro do ano passado o Governo lançou a reforma da floresta, que está desde abril em debate nesta Assembleia. Não podemos continuar a lamentar que o grande problema é o abandono das florestas e não aprovar os instrumentos de mobilização das terras ao abandono. Não podemos continuar a justificar que o micro-minifúndio da floresta não gera rendimento suficiente e não criarmos as condições associativas, privadas ou públicas, que permitam a necessária valorização económica da floresta. Não podemos continuar a dizer que o problema é não se conhecerem os proprietários de milhões de hectares e não aprovar os mecanismos que agilizem finalmente a conclusão do cadastro. Não podemos continuar a reclamar o fim da monocultura do eucalipto e não travar a expansão da sua área de plantio. Todos sabemos que é isto e mesmo isto que é necessário fazer.
E não podemos continuar a adiar, porque receamos o impacto económico na indústria do papel ou porque temos medo das inevitáveis revoltas populares contra a demarcação das propriedades. É difícil. Existe tempo e só a prazo produz resultados? Sim. 3 vezes sim. É difícil. Existe tempo e só a prazo produz resultados. Mas muito mais difícil é deixar andar e muito mais tempo perdemos se as mais tarde começarmos. Apelo por isso, mais uma vez, ao esforço conjunto para consensualizar esta reforma estrutural para o futuro do país. E a melhor forma de dizermos nunca mais é lançarmos nestes 7 concelhos martirizados pelos incêndios de Pedrógão e Góis um projeto piloto das políticas de revitalização do território e de reordenamento florestal. Para esse efeito, iremos deslocalizar para Pedrógão a unidade de missão para a valorização do interior para que diretamente no terreno o possa executar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este debate do Estado da Nação é também o momento do balanço geral e da antevisão do futuro do país. Há 5 indicadores que marcam o último ano. Primeiro, o mais importante, a prioridade das prioridades da nossa política económica, o emprego. São mais de 175 mil os novos postos de trabalho criados desde o início de 2016. A taxa de desemprego recuou para 9,5%, num contexto de aumento da população ativa. Em segundo lugar, a decisiva criação de confiança nos agentes económicos. A confiança dos consumidores encontra-se no valor mais alto de sempre e o clima económico atingiu máximos dos últimos 15 anos. Em terceiro lugar, o investimento. O investimento em volume teve no primeiro trimestre deste ano o maior crescimento homólogo dos últimos 18 anos. E os indicadores avançados mostram a manutenção ou mesmo a aceleração dos atuais níveis de crescimento. Em quarto lugar, o crescimento da economia sustentado no emprego, no investimento e na confiança. Depois da recuperação ao longo de 2016, o Produto Interno Bruto atingiu no primeiro trimestre deste ano o maior crescimento desde o início do século, retomando finalmente a convergência com a zona euro. Por fim, e em quinto lugar, pela primeira vez nos últimos 10 anos, pela primeira vez desde 2007, o país cumpriu as metas orçamentais, registrando o déficit mais baixo da nossa democracia e assegurando a saída do procedimento por déficit excessivo. Sim, havia mesmo alternativa. E o Governo e a maioria cumpriram a alternativa com que se comprometeram. Os bons resultados que temos alcançado não são fruto de um acaso. São os bons resultados que surgem das boas políticas que soubemos adotar. Afinal, não precisávamos de continuar a empobrecer nem a destruir os direitos laborais para que a exportação de bens transacionáveis, tenha tido em maio um crescimento homólogo de 15,4%. Afinal, não precisávamos de aumentar a carga fiscal, nem cortar as pensões, os salários e os apoios sociais para consolidar as nossas finanças públicas. Pelo contrário, foi a nova política de rendimentos e a previsibilidade da diminuição da carga fiscal que gerou confiança e foi o incentivo ao investimento e a qualificação dos trabalhadores que melhorou a nossa competitividade. Este é o caminho que temos de prosseguir para termos mais crescimento, melhor emprego, mais igualdade. Investir no conhecimento, na inovação e na dignificação do trabalho.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é certo que ainda estamos longe dos níveis de crescimento, de emprego e de igualdade que ambicionamos para Portugal e para os portugueses. O progresso é uma meta que exige persistência, que exige políticas sustentadas e sustentáveis. Um Estado forte, que garanta a defesa nacional, a segurança interna e uma justiça próxima dos cidadãos. Mas, ao mesmo tempo, um Estado moderno, ágil e eficaz, inteligente e estrategicamente empreendedor. Um Estado que garanta o acesso a todos os serviços públicos de qualidade, que combata as desigualdades, que estimula a participação cívica e que contribua para a coesão social e territorial. Desde logo, reforçando o investimento na saúde e na educação, enquanto direitos fundamentais dos cidadãos. Na fase do debate, o Sr. Ministro Adalberto Campos Fernandes terá a oportunidade de apresentar o que estamos e continuaremos a fazer para garantir um Serviço Nacional de Saúde que responda cada vez melhor às necessidades e expectativas dos cidadãos. Na educação, aprofundaremos a estratégia de combate ao déficit das qualificações, o verdadeiro déficit estrutural do país, promovendo o sucesso escolar das novas gerações e abrindo novas oportunidades às antigas gerações. No próximo ano letivo, teremos 2 novos importantes contributos para a promoção do sucesso escolar. Por um lado, beneficiando do novo modelo de avaliação, teremos maior autonomia pedagógica na gestão flexível dos currículos. E, por outro lado, a redução do número de alunos por turma nas escolas dos territórios educativos de intervenção prioritária serão 2 excelentes contributos para melhorar a política de sucesso educativo. A habitação tem de ser uma nova área prioritária nas políticas públicas, dirigida agora às classes médias e, em especial, às novas gerações, não as condenando ao endividamento ou ao abandono do centro das cidades, promovendo antes a oferta de habitação para arrendamento acessível. No ajustamento governativo que amanhã apresentarei ao Sr. Presidente da República, está previsto precisamente a autonomização da habitação como Secretaria de Estado. Mas a capacidade de intervenção estratégica do Estado apenas poderá ser melhorada se fortalecermos e modernizarmos a administração pública, se promovermos a inovação no setor público e valorizarmos o exercício de funções públicas. Continuaremos, pois, empenhados no programa Simplex+, procurando simplificar cada vez mais o dia-a-dia dos cidadãos e reduzir os custos de contexto para as empresas. E colocaremos em funcionamento os centros de competência que, através da concentração de competências qualificadas em domínios especializados, permitirão diminuir a contratação externa e reforçar o conhecimento e o saber fazer dentro da administração pública. Também a valorização do trabalho em funções públicas continuará, como previsto no programa do Governo, a ser uma prioridade. E tal como previsto, já em 2018, daremos arranque ao processo de descongelamento das carreiras. Por uma verdadeira coesão social e territorial, é ainda essencial pôr em marcha o processo de descentralização, também há muito em discussão nesta Assembleia da República. O exemplo dos transportes públicos é muito impressionante. Depois de anos e anos a perder passageiros sob a gestão do Estado, os STCP já recuperaram este ano 7% dos passageiros e os novos tarifários da Carris permitiram mais de 470 mil viagens mês para utentes com mais de 65 anos e mais 100 mil viagens mês para crianças até aos 10 anos. Pela primeira vez em 17 anos, a Carris abriu ontem
2 novas carreiras, indo abrir mais 3 até ao final deste mês. E hoje mesmo, a administração dos STCP adjudicou a aquisição de 173 novos autocarros, aliás, produzidos pela indústria nacional. Este é, aliás, o exemplo que podemos replicar se libertarmos do centralismo as áreas em que, como a experiência comprovou, podemos e devemos confiar nos municípios e nas freguesias que podem fazer mais e melhor do que aquilo que o Estado Central pode fazer. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é preciso pensar para lá da atual legislatura e projetarmos para a década uma visão de médio prazo que reforce simultaneamente a competitividade externa e a coesão interna, com bases da convergência continuada e sustentada com a União Europeia. Há mais vida para além desta legislatura e a necessidade de prepararmos desde já o Portugal pós-2020 impõe a oportunidade deste debate. Iniciámos no passado dia 19 de junho, no Conselho de Concertação Territorial, a apreciação com as regiões autónomas e as autarquias locais e as áreas metropolitanas das linhas gerais das prioridades do programa pós-2020. Debate que iremos alargar ao Conselho Económico e Social e que promoveremos nesta Assembleia na reabertura dos trabalhos parlamentares. A matriz em que trabalhamos assenta em 2 eixos horizontais e em 4 eixos territoriais. 2 eixos horizontais: inovação e conhecimento, qualificação, formação e emprego. 4 eixos territoriais: energia e alterações climáticas, economia do mar, inserção nas redes globais e mercados globais, interioridade e mercado ibérico. É uma matriz que assenta num modelo de desenvolvimento claro: sermos mais coesos internamente, sermos mais competitivos na economia global e assim reforçarmos uma década de convergência com a União Europeia. Em síntese, 3 Cs: competitividade e coesão para a convergência. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos, pois, aqui neste debate do Estado da Nação, respondendo à emergência, persistindo na concretização bem-sucedida da mudança de política que marca esta legislatura e com uma visão estratégica para uma década de convergência que em conjunto estamos e queremos continuar a construir. Muito obrigado.